Primeiramente, Bom dia, boa tarde, boa noite. já ouviu falar que todo pastor é ladrão? Igreja roubando o dinheiro do povo? Pare de sofrer. Ah, você está endividado. Deve ser pecado, viu, irmão? E a bênção que não chega? Falta de fé, vaso. Assuntos como esse trataremos agora no Bíblia e Café. O que é teologia da prosperidade? Teologia da prosperidade é a percepção teológica de que aqueles que professam a fé em Jesus agora devem ser abençoados por eles. Por exemplo, aquele que dá o dízimo e dá a oferta, ele tem agora o direito de cobrar de Deus sobre si as bênçãos materiais. Pois é, falando um pouco agora da história da teologia da prosperidade, vamos perceber que ela não é uma coisa de agora, não é um fruto recente. Ela começa no pentecostalismo e ela ganha força no neopentecostalismo. Mas vamos fazer uma observação, uma separação entre pentecostalismo e neopentecostalismo. Esse é assunto para outro vídeo. Estamos aqui, irmãos, para falar um pouco da raiz da coisa. E dentro da raiz percebemos que ela começa com Eske William Cannon e não como Kenneth Hagin, como muitos acham. Eske William Cannon estudou num colégio, Emerson College, que foi um colégio transcendental e metafísico. O que é isso? Achava que os ensinamentos e a doutrinação de Deus para a igreja, para o povo de Deus, não vinha das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, da revelação especial, e sim de um contato direto, de experiências, e isso era muito duvidoso diante do Evangelho. Kenneth Hagin mesmo afirmou ter visto Jesus Cristo 8 vezes e ser diretamente consagrado mestre e profeta para ensinar a igreja o que a igreja deveria saber sobre Deus. Isso também é muito duvidoso diante das Sagradas Escrituras da Palavra do Senhor. Nós agora abordaremos alguns malefícios que a teologia da prosperidade traz para nós. Aqui eu quero destacar o antagonismo com o Evangelho, pois o Evangelho ele tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus. A teologia da prosperidade não pensa assim como um todo. Ela acha que Deus está cativo às vontades dos homens só porque o homem contribuir com dinheiro ou fazer o seu esforço. Perceba que Deus ele já não é mais Senhor na teologia da prosperidade. Ele é simplesmente um abençoador, é uma troca, uma barganha com Deus que faz Deus cativo aos nossos desejos. O segundo ponto é a incoerência bíblica. Os teólogos da prosperidade, eles buscam usar textos bíblicos para embasar a sua teologia. O que podemos perceber na Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é que aqueles que seguem a Deus e aqueles que servem a Deus, eles nem sempre são tão abençoados assim. Não é todo mundo que é Abraão. Tem alguns Isaías que morrem partidos ao meio. O que podemos perceber também é que tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento, eles são muitas vezes injuriados, difamados, caluniados, perseguidos e mortos. O que podemos perceber também é que... Vale destacar que isso é por causa da verdade. Verdade. Inteligente. Podemos perceber que dos 13 apóstolos, apenas um apóstolo morre de morte morrida, como diz aqui no Nordeste. O resto morre de morte matada. Todos são assassinados. Os apóstolos são partidos ao meio. Partidos ao meio não. Para aí. Todos os apóstolos foram crucificados, queimados, degolados, mortos à espada. Não há sequer nenhuma percepção de bênção financeira na vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele em suas cartas pede ajuda financeira, ele pede ajuda para poder abençoar outras igrejas. Ou seja, meus queridos, a mensagem do Evangelho, ela manda carregar a cruz, e a cruz não é de ouro, meu irmão. A cruz significa morte. E muitas vezes, aquilo que nós dizemos ser prosperidade na Bíblia, não é dessa terra que está falando da prosperidade que teremos com Cristo, e não nesse mundo terreno. Bom, e esse antagonismo, essa incoerência bíblica não traz malefício apenas para a teologia cristã ou para os cristãos, traz para as pessoas que não são cristãos também. Por quê? Porque isso vai deturpar a imagem da igreja, do cristianismo em si. Por quê? Muitos que conhecem a igreja não conhecem sua pureza, em sua simplicidade, conhecem a igreja uma imagem terrível. A palavra igreja, muitas das vezes, a palavra pastor, a palavra crente, é muito deturpado. Por quê? Porque esse exemplo da teologia da prosperidade, principalmente no Brasil, que desde a década de 80 para cá, trouxe muitos malefícios.
Muitos acham que a igreja em si é um lugar de covil, onde se junta dinheiro, onde rouba do pobre, onde pastores estão enriquecendo. Mas a realidade de uma igreja saudável não é bem assim. Existem muitas igrejas aí que não conseguem pagar os pastores e missionários, igrejas que com sua simplicidade mal conseguem fazer seus projetos de caridade, e é isso que o Evangelho aponta, pessoas vivendo da fé, ali com a sua simplicidade, tentando propagar o Evangelho com sua pureza. Essa desinformação, essa imagem deturpada que o mundo tem da igreja, muita culpa dela, muita de sua culpa é da teologia da prosperidade, porque muitos acham que chegar ao Evangelho vai ser o quê? Ser rico, ser próspero, ter dinheiro, ter carro, ter casa nova, e não é bem assim. O Evangelho traz outra proposta, como bem foi citado por T. Ellison. Então, temos que entender que essa imagem deturpada tem sim a grande parcela de culpa da teologia da prosperidade. Quarto e último ponto: Deus é Deus de ricos e Deus de pobres. Meus irmãos, o objetivo de Deus na sua revelação, ou a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, não é enriquecê-lo. Deus não tem um propósito de encher o seu bolso de dinheiro. O propósito de Deus na sua vida é fazer com que você, que tem a fé em Jesus, se pareça com seu filho, para que nós sejamos a semelhança do seu filho, como podemos ver em várias cartas do apóstolo Paulo. Há uma percepção errada na teologia da prosperidade, porque enfatiza que o objetivo de Deus é abençoar financeiramente aqueles que confessam Jesus. E outra coisa que acontece, que podemos destacar, é que os dons na Bíblia, eles não servem para o proprietário do dom. Ou seja, aquele que prega, ele prega para que as pessoas sejam abençoadas com sua mensagem. Aquele que profetiza, da mesma forma. E aquele que contribui, ele não tem dinheiro para o seu próprio benefício. A contribuição é para que ele possa abençoar outras pessoas, quer seja missionários, quer seja reformas, quer seja coisas que sejam da utilidade da igreja. Então, esse último ponto revela que Deus abençoa tanto ricos como pobres. E para encerrarmos, eu gostaria de falar também que não é pecado ser rico. O pecado é você colocar a sua esperança na riqueza. Como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, concluímos então que a teologia da prosperidade, ela não é uma teologia bíblica. Ela traz malefícios para a igreja, para os cristãos, para pessoas também que não são cristãos, porque a sua informação sobre a igreja está totalmente errônea. Então perceba que a teologia da prosperidade é um fruto humano e não um fruto divino. Bom, esse foi o primeiro vídeo oficial do Bíblica Fé. Nós pedimos que você nos ajude, se possível, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe e nos siga nas redes sociais, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E uma grande observação, deixe seus comentários também dizendo qual assunto seria bom ser abordado aqui. E você é muito bem-vindo, seja você cristão ou não. Como foi dito, teologia é uma coisa para todos, né, Estela? Como os crentes dizem, a paz do Senhor.